Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. E nós vamos falar sobre o capítulo 5, Seres Vivos, Características Gerais. Bom, primeiro a gente precisa conceituar o que é um ser vivo. Então, ser vivo são seres constituídos por células que necessitam de energia para realizar metabolismos, respondem a estímulos, apresentam material genético, que é o DNA, reproduzem e evoluem. Então, para ser um ser vivo, precisa ter essas características ou boa parte delas. Bom, então vocês estão lembrados que são células? Células são pequenas unidades estruturais que vão formar o nosso corpo. Então, nós vamos agora focar na teoria celular. Então, o que é a teoria celular? É uma teoria que afirma que todos os seres vivos são formados por células, mas nós temos uma pequena exceção. Qual é essa exceção, professora? São os vírus. Então, os vírus eles são seres acelulares, eles não têm células. Tecnicamente, eles não podem ser classificados como ser vivo. Porém, quando um vírus está parasitando algum corpo, ou seja, o hospedeiro pode ser um animal, um ser humano ou outro tipo de ser vivo. Enquanto ele estiver parasitando, ele é um ser vivo, porque ele utiliza as células do hospedeiro para reproduzir o seu material genético. Com relação à célula, ela tem uma determinada organização, que a gente chama de organização celular. Ela vai ter um núcleo, onde vai estar guardada a nossa informação genética, ou seja, o nosso DNA, o citoplasma, que vai servir para a sustentação da célula e ancorar as organelas, e a membrana plasmática, que vai servir para proteger a célula de fatores externos. Nós temos dois tipos de células, células procariontes e eucariontes. Qual a diferença? Que na célula procarionte eu não vou ter um núcleo bem delimitado, um núcleo propriamente dito. Então, eu digo que eu tenho uma ausência de núcleo. Eu também não terei organelas membranosas. E também não terei citoesqueleto, que será responsável aí pela sustentação da célula. Já nas células eucariontes, eu vou ter um núcleo bem delimitado. Nós vamos ter todas as organelas, como você consegue ver na imagem abaixo, são todos esses pontinhos coloridos. E nós vamos ter a presença também de um citoesqueleto. Na célula eucarionte, eu ainda posso dividi-la em dois tipos, célula animal e célula vegetal. Mas, professora, qual é a diferença? Bom, a primeira diferença é que na célula vegetal eu vou ter uma parede celular, coisa que eu não tenho na célula animal. Mas para que vai servir essa parede celular, a gente vai ver um pouco mais adiante. Nós vamos também ter um grande vacúolo central que vai servir para armazenar água, no caso dos vegetais, e um cloroplasto também nos vegetais, responsável por fazer fotossíntese, certo? Então, essas são as três principais diferenças de uma célula animal para uma célula vegetal. Está focada nas organelas e na parede celular. Bom, para ser um ser vivo, precisamos ter algumas características, e a primeira delas é o metabolismo. Então, o nosso metabolismo ele vai funcionar através de um conjunto de reações químicas, que vão degradar substâncias ou renovar os constituintes químicos no nosso corpo. Nós temos dois meios de fazer essa degradação e renovação de constituintes, que é o anabolismo e o catabolismo. No anabolismo, nós vamos ter um gasto energético, onde as moléculas vão ser construídas a partir de moléculas simples, ou então quer dizer que nós estamos o quê? Criando moléculas para o nosso organismo no anabolismo. Então, o anabolismo ele cria moléculas e consome ATP. Já o catabolismo, ele vai dividir as moléculas e ele vai, em vez de consumir ATP, ele vai liberar ATP, ou seja, gerar energia. Então, esse ATP é a energia do nosso corpo, certo? Outra característica básica dos seres vivos é a reprodução. Então, o que é a reprodução? É um processo onde visa gerar descendentes e perpetuar a espécie. Se os organismos não se reproduzissem, as espécies seriam extintas. Nós temos dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Eu agora vou falar a diferença para vocês. Na reprodução assexuada, ela vai ocorrer sem a troca de material genético, ou seja, não precisa ter
relação entre dois parceiros, macho e fêmea, certo? Então, o organismo vai se autorreproduzir, se autofecundar. Ela vai acontecer por meio de um processo chamado mitose. Então, abaixo nós temos a imagem. Então, como é que vai ser a mitose? Nós temos uma célula mãe que vai se dividir em duas células filhas idênticas a ela. A vantagem dessa reprodução é que ela vai ter um baixo gasto energético, ou seja, não vai precisar demandar tanta energia e é um processo bastante rápido. A desvantagem desse processo é que ele vai produzir clones, então todos serão iguais ao seu descendente. Então, se tiver alguma doença, a doença vai passar para os filhos, certo? Já na reprodução sexuada, ela ocorre com a troca de material genético, ou seja, precisa de um macho e de uma fêmea para acontecer. Ela vai acontecer por meio de um processo denominado de meiose. Então, aí na imagem nós temos. Então, uma célula mãe vai dar origem a duas células filhas diferentes dela. Então, a célula mãe era diploide e vai dar origem a duas células filhas haploides, que vão se subdividir e cada uma dá origem a mais duas células filhas, certo? Vantagem da reprodução sexuada, que ela permite uma maior variação genética, ou seja, você vai receber características do seu pai e vai receber características da sua mãe. E a desvantagem é que ela requer um alto gasto energético e ela é um processo muito lento. Basta a gente pensar que a gente passa 9 meses dentro da barriga da nossa mãe para a gente poder nascer. Então é muito rápido. Enquanto seres que se reproduzem assexuadamente, alguns levam apenas 7 dias. Então é uma diferença de tempo bastante grande. Outra característica é o desenvolvimento. Bom, a gente nasce, a gente vai crescer, vai chegar à fase adulta, vai se reproduzir, gerar seus descendentes e depois morrer. Então, esse é o ciclo vital de qualquer ser vivo. Outro fator é a hereditariedade. O que é hereditariedade? Conjunto de processos relativo à transmissão de características genéticas entre o indivíduo. Então, é o que eu vou herdar do meu pai e da minha mãe. Por exemplo, cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos, alguma doença genética. Então, isso tudo vai ser passado hereditariamente. Outra característica é a evolução. A gente viu na aula passada que os primeiros seres vivos foram os conservados. Então, a gente tinha uma atmosfera primitiva que, com as descargas elétricas, gerou as primeiras moléculas orgânicas simples que foram carreadas pela chuva para os grandes oceanos e aí formaram seres mais complexos, que foram os conservados, certo? Então, isso foi tema da aula passada. Então, esses primeiros seres vivos evoluíram para chegar no que a gente tem hoje. Mas o que é evolução? É um processo através do qual acontecem mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, podendo dar origem aí a novas espécies. Mas como é que eu sei que existe uma evolução? Graças às evidências dos vestígios, que são os fósseis. Então, os fósseis são restos de animais e plantas que foram fossilizados, ou seja, sofreram a ação do tempo e ficaram preservados em rochas do tipo sedimentar. Vocês lembram que são rochas sedimentares? São aquelas rochas que são oriundas de desgastes de outras rochas, que vão se depositando aí ao longo do tempo para formar uma rocha sedimentar. Então, por isso que os fósseis ficam localizados principalmente nesse tipo de rocha. Então, nós temos dois cientistas que falaram sobre a evolução. O primeiro deles foi Lamarck, em 1809, que ele era naturalista francês, e ele propôs duas teorias, que foi a lei do uso e desuso e a lei de transição dos caracteres adquiridos. O que foi a lei do uso e desuso? Quando um ser vivo utiliza muito um órgão, ele se desenvolve. E quando ele não usa, ele deixa de existir. E aí, essas características elas eram passadas de pai para filho, à medida que o tempo ia passando, certo? Posteriormente, nós tivemos Darwin, que foi em torno de 1809 e 1882. E aí ele derrubou a teoria de Lamarck com a seleção natural. E o que era essa seleção natural? É que somente os seres vivos mais adaptados sobreviveriam, certo? Então, como aí mostra a imagem,
A girafa precisa ter um pescoço mais longo para ela alcançar as árvores mais altas. E aí, quando ela não tem, ela pode vir a falecer de fome, certo? Bom, pessoal, e é isso. Aqui está a tarefinha de casa para vocês, que é a página 77 e 79. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Então, era isso. Eu espero que tenham entendido. Até a próxima aula e tchau!